Olá, eu sou o professor Marcelo e nesta aula de hoje nós iremos ver como os números racionais se comportam na reta numérica. Olá, vamos ver como os números racionais, mais especificamente as frações, onde que eles moram nessa reta numérica. A reta numérica, só para relembrar, é uma reta que contém todos os números, todos os infinitos números. A gente tem um pedacinho dela aqui na lousa, tá? Que vai de -2 até o 2. Repara que entre o 0 e o 1 tem um espaço onde eu encontro infinitos números ali dentro. É isso mesmo. Entre 0 e 1 a gente já tem infinitos números. Tem números racionais lá dentro, né? E a nossa missão aqui é localizar, por exemplo, aonde que a fração 1/4 fica posicionada na reta numérica, sendo que na reta numérica os números que estão marcados são sempre os inteiros, né? Onde será que está o número 1/4 nesta reta numérica? Bom, eu vou começar explicando para vocês como que eu transformo essa fração num número decimal. Porque ao transformar essa fração num número decimal, isso me ajuda bastante a localizá-la ali na reta numérica. E para fazer isso é simples. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Então eu vou simplesmente fazer 1 dividido por 4. Repara que 1 é menor que 4. Então não dá para eu dividir 1 por 4. Nesse tipo de conta, eu vou ter que acrescentar um zero aqui. E na minha resposta vai ficar com 0, Por que 0, Porque quando eu vou dividir 1 para 4, não vai dar um inteiro, vai dar um pedaço apenas. Imagine um chocolate para 4 pessoas, você vai ter que dividir esse chocolate. Por isso que o número fica 0, porque não chega a ser um chocolate inteiro. Agora a gente vai continuar a nossa conta do jeito que a gente já sabe. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes 4 dá 8, sobrou 2. Posso continuar a conta? Pode. Você só acrescenta o zero aqui. Não precisa acrescentar vírgula lá, porque já tem a vírgula. E também não precisa acrescentar nenhum zero nesse momento. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20. Nossa conta acabou. Então essa é a primeira parte que eu quero mostrar para vocês. Essa fração 1/4, ela é um número. Tá? E que número é esse? 0,25. Olhando para o número decimal, 0,25, ele está nesse pedaço aqui entre o 0 e o 1. No meio do caminho, a gente encontra o 0,5. E no meio do caminho entre o 0 e o 0,5, a gente vai achar o 0,25. Ou seja, o lugar da minha fração 1/4 é exatamente aqui. Uma outra forma de enxergar isso, na fração 1/4 fica bem visível. O numerador é menor que o denominador. Então eu sei que é um número menor do que 1, está entre 0 e 1. Eu pego aqui e faço 4 divisões entre o 0 e 1. Primeira, segunda, terceira e quarta. Esses risquinhos vão assumir frações. A primeira fração é 1/4, conforme a gente já viu. A segunda aqui, no lugar do 0,5, 2/4. E a terceira é 3/4. Aqui no lugar do 1 seria 4/4. Só que 4/4, 4 em cima, 4 embaixo, é só dividir. 4 dividido por 4 dá exatamente 1. Tá? Então localizamos aqui a fração 1/4. Agora a fração -3/2. O que acontece com a fração -3/2? A reta numérica, ela tem o zero, que é um número que não tem sinal nenhum. À sua direita estão todos os números positivos. À sua esquerda estão todos os números negativos. Então, para início de conversa, essa fração -3/2 está à esquerda. Aonde que ela está? Vamos proceder da mesma forma. Eu vou fazer o 3 dividido por 2. Em cima, dividido pelo de baixo. O 3 é maior que o 2, tranquilo. O 2 cabe uma vez no 3. 1 vezes 2 dá 2, sobrou o resto 1.
Agora não tem ninguém para descer, então a gente vai acrescentar um zero, só que nesse momento a gente coloca vírgula. Quantas vezes o 2 cabe lá no 10? 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Ou seja, a minha fração menos 3 meios é a mesma coisa que o número menos 1,5. Então a gente começa a tirar essa ideia de que fração é um bicho de 7 cabeças. A fração é um número. E muitas vezes a fração representa melhor esse número do que os decimais. Tá? Onde está o número menos 1/5? Olha só, eu venho da reta numérica. 0, menos 1, menos 2. O menos 1,5 é aquele que está no meio do caminho entre menos 1 e menos 2. Portanto, a nossa fração menos 3 meios mora exatamente aqui. Agora o assunto é, como que eu comparo dois números racionais? Ou seja, aquele que é maior e aquele que é menor. Tá? Eu te dou dois números racionais e você me fala, este aqui é o maior. Bom, vamos combinar uma coisa já de primeira. Qualquer número negativo, qualquer um, é menor do que um número positivo. Tá? Então, menos 20 e o 10. Quem é maior? Menos 20 ou 10? O 10 é positivo, o 10 é maior. A boquinha do jacaré sempre é virada para o lado do maior. O zero, nessa história. Qualquer número negativo é menor que o zero. Qualquer um. Então, menos 1 e 0. Quem é maior? O zero. O zero não tem sinal, mas os negativos são menores do que ele. E outra coisa que nós vamos combinar é que qualquer número positivo é maior que o zero. Então, por exemplo, o 1,3 é positivo. Então ele é maior do que o zero. Feito esse nosso combinado, então vamos ver como é que a gente compara dois números racionais. Se eles estiverem na forma de fração, nós vamos proceder como a gente conversou anteriormente. Você transforma ele em número decimal e faz a comparação. A não ser que as frações tenham o mesmo denominador. 2/3 e 1/3. Se o denominador for igual, eu vou olhar para o lado de cima. Quem é maior? O 2 é maior que o 1. Então 2/3 é maior que o terço. Agora, se por exemplo, você tem que comparar 2/5 e 3/7, eu aconselho transformar em número decimal para você fazer a comparação. Mas como é feita essa comparação com os números decimais? Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a parte inteira. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver 2,13 e 1,19, quem manda é a parte inteira. O 2 é maior que o 1. Então aqui está resolvido o problema. Agora, se empatar na parte inteira, por exemplo, eu tenho 2, aqui eu tenho 2. A gente começa a verificar o próximo número. Então, se o primeiro número da casa decimal aqui for 2,7, aqui for 2,6, já basta para eu saber que este aqui é maior. Mesmo que apareçam mais números depois. Não interessa os números que vêm depois. Empatou na parte inteira. O primeiro aqui decidiu que o 7 é maior que o 6. Acabou a história. Então já está decidido que esse aqui é maior. Outra situação que a gente pode ter é que empate também no próximo. Então a regra vai para o próximo. Vai ser sempre assim. Se está empatado aqui, eu vou olhar para o próximo. 1. Aqui veio 3, por exemplo. Pronto, desempatou. O de lá é maior, porque o 3 é maior que o 1. Então, repetindo. Empatou o 10, que é a parte inteira, vamos para o primeiro. Empatou o 6, vamos prosseguir. O 3 aqui ficou maior que o 1, então o número de lá é maior. Uma coisa que às vezes confunde a gente
é quando eu tenho que comparar dois números decimais e eles não têm a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, por exemplo, 5,1, 5,11. Quem é maior? Para que não fique dúvida nenhuma, você iguala o número de casas depois da vírgula. E eu tenho que acrescentar um zero aqui para não mudar o meu número. Tá? Acrescentei o zero só para eles ficarem iguais. E aí eu posso comparar conforme a gente já conversou. O 5 empatou, o próximo que é o 1 empatou, mas o próximo aqui vem o número 1 e aqui está o número 0. Então quem é maior? O de lá. Mesmo que esse 0 eu tire ele agora, eu tenho que saber que 5,11 é um pouquinho maior que 5,1. Para terminar, nós vamos comparar dois números negativos. Para que você não se confunda, pense que números negativos são dívidas. Você está devendo, certo? Então, nesse caso, é melhor você dever mais ou é melhor você dever menos? Claro que é melhor dever menos, certo? Então, a situação maior, a situação positiva é eu dever pouco. Então, vamos só comparar dois números aqui. Menos 10 e menos 9. Se fosse dívida, eu preferia dever 9 do que dever 10. Então, quem é maior? O menos 9. Tá? Então, quando eu entro para a parte dos números negativos, a coisa se inverte. Tá? O que nos números positivos o 10 seria maior que o 9, agora não. O menos 9 é maior que o 10. Outra maneira de pensar, que é até mais correta do que essa de dívida, é você ver na reta numérica quem está mais próximo do zero. O menos 9 está mais próximo do zero do que o menos 10. Então isso torna o menos 9 maior do que o menos 10. E uma última coisa que eu sempre gosto de conversar, se você está comparando dois números na reta numérica, o que está do lado direito é sempre maior do que está do lado esquerdo. Então aqui, ó, eu teria lá menos 8, menos 9, menos 10, sendo que para lá está o zero. Então sempre quem está do lado direito é maior do que quem está do lado esquerdo. Estou comparando menos 10 e menos 9. Então menos 9 é maior que menos 10. Se o número for decimal, a regra é exatamente a mesma. Então vamos a um exemplo final. Conforme a gente já tinha conversado, eu vou comparar primeiro a parte inteira, menos 10,12 e menos 10,11. Menos 10 e menos 10 são iguais. Vamos partir para o 1. Então 1 e 1 são iguais. Vou para o próximo. Olha, aqui ó, 2 e 1. Tá? Como eu estou falando dos números negativos, quem vai ser maior aqui? O 1, que está mais perto do zero, é maior que o 2. Ou pensando diferente, o 1 está à direita do 2, porque eu estou falando dos negativos. Então quem é maior aqui? Menos 10,11. Então é isso aí, galerinha. Estamos terminando mais um encontro nosso aqui. Um abraço forte a todos e até a nossa próxima aula.